Olá, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Hoje, domingo, mas nós estamos aqui mais um dia cumprindo, né, o propósito de caminhar com provérbios todo mês de janeiro. 31 dias e 31 livros, né, de provérbios para que a gente possa aprender cada vez mais e mais, que a gente possa ouvir os conselhos da palavra e praticar, porque só ouvir. Bom dia, Iraci. Porque só ouvir, né, e não praticar, a palavra diz que a gente tem que ouvir e praticar. A fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir do quê? Da palavra de Deus. Se nós queremos ter fé, temos que ler, né, a palavra de Deus para que cada vez vá aumentando no nosso coração essa fé. Então vamos para o livro 8 de Provérbios e o título é A Sabedoria Chama. Amanheceu o dia, a sabedoria está te chamando. Todas as vezes que o dia amanhece são as misericórdias de Deus, né, que estão se renovando. E quando as misericórdias de Deus estão se renovando, é um chamado da sabedoria para a vida. E o versículo 1 diz assim, olha, está ouvindo a sabedoria chamar? Está ouvindo o entendimento erguer a voz? Ela se instalou na rua principal, na esquina mais movimentada. Ontem a gente leu sobre a esquina ser um lugar de decisão. Jesus, ele é a pedra angular da esquina. Sempre numa esquina nós vamos ter a opção de escolher Jesus. Sempre quando chega ali, olha, a esquina mais movimentada, também Jesus vai estar lá. E sempre teremos a opção de escolher Jesus como a nossa melhor escolha. E continua assim, ela fica na praça central, no meio da multidão, ela grita. A sabedoria, ela está no meio da multidão. Ela está entre o meio de muitos conselheiros. Aonde tem uma multidão de pessoas, ali terá alguém com sabedoria para que a gente possa ouvir, para que a gente possa aprender, para que a gente possa buscar, porque a sabedoria, ela sempre diz que ela quer ser ouvida, ela quer que nós busquemos ela. Então tem uma tarefa para a gente fazer, ela não vai vir, ela não vai cair do céu. Nós vamos ter que buscar aprender sobre a sabedoria. E continua assim, olha. Ei, vocês, estou falando com vocês. Bando de gente inexperiente. Quem são os inexperientes? A gente aprendeu ontem. São pessoas que vão para lá e para cá, para lá e para cá, sem propósito de vida, sem nem saber o que está na sua cabeça. Muitas das vezes o inexperiente, ele sai por todos os lados, né? Mas ele não foca em algo que realmente ele quer. E aí continua assim, olha. Ouçam, aprendam a ter bom senso. E vocês, insensatos, tomem jeito. O bom senso é tomar a ação correta. Quando a sabedoria nos diz assim, olha, aprenda a ter bom senso, aprenda a tomar as ações corretas, a pensar antes de agir, a olhar bem aquilo que está diante de ti para que você não venha a errar. Ter bom senso é agir corretamente. Então ela diz, aprendam a ter bom senso. E vocês insensatos, sabe, que não tem a pessoa teimosa, insensata, que não aceita a correção, ela diz, toma jeito. Toma jeito, porque quando a gente não quer ouvir os conselhos da sabedoria, muitas das vezes ali na frente, com certeza, vai ser tarde. Quantas são as oportunidades que a gente perde? E lá na frente a gente quer recuperar, mas não tem jeito. Por quê? Porque já passou o tempo, a sabedoria já está em outra estação. Ela já está lá, ó, como eu disse esses dias também, ajudando outra pessoa. Então nós vamos ter que esperar a roda da vida rodar para que novamente, né, a sabedoria nos encontre. Então que a gente não venha perder as oportunidades que a sabedoria nos oferta, né? Nos oferece. Continua assim, olha. Ela diz, a minha boca saboreia a verdade. E eu não posso nem suportar o gosto da maldade. Da minha boca só ouvirão palavras verdadeiras e corretas, sem nenhuma ideia distorcida. A sabedoria diz aqui que ela degusta, sabe? Que delícia! Quando a gente come ali uma comida muito gostosa, ela degusta, ela gosta da verdade.
mas ela não suporta o gosto da maldade. Por quê? Porque a maldade também tem gosto amargo. A pessoa que pratica a maldade é uma pessoa amargurada, e a pessoa amargurada contamina todo o resto em sua volta. Então, por isso que a sabedoria, ela não aprova o gosto da maldade, porque ela sabe que quando alguém faz uma maldade, contamina todos aqueles que estão em seu ambiente. Porém, ela degusta a verdade, porque ela ama, né, a verdade. Aqui ela continua assim, olha: da minha boca só ouvirão palavras verdadeiras e corretas, sem nenhuma palavra distorcida, deformada, sabe? Aquela palavra deturpada que causa dúvida. Não, a sabedoria nunca vai vir para nós com uma palavra deturpada. A sabedoria vem para que a gente saiba fazer. A sabedoria é saber fazer, é entender. A gente já entendeu. Mas eu vou dizer mais uma vez, quando a gente aprendeu algo, a gente não esquece. Quando aquilo vem novamente para as nossas mãos, vai ser fácil fazer. Então, continua assim, olha: para um bom entendedor, ficará claro que é a pura verdade, e para um bom conhecedor que tudo é certo. Para um bom entendedor, ficará claro que é a pura verdade, e para um bom conhecedor que tudo é certo. Quando a sabedoria diz que ela não fala nenhuma palavra distorcida, ela está dizendo tudo que ela fala é correto. E para um bom entendedor ficará claro o que ela está revelando. E para um bom conhecedor, ele ficará certo de tudo aquilo que a sabedoria o está instruindo para fazer. Continua assim, olha: prefiram a disciplina de vida à corrida pelo dinheiro. Prefira a disciplina. Tem muita gente correndo nessa corrida pelo dinheiro, milhões de pessoas correndo pelo dinheiro. Se você estiver na contramão, não se importe. Não se importe se você não está correndo atrás daquilo que toda a multidão, né, da terra está correndo. Ela está dizendo assim, olha: o conhecimento de Deus é uma carreira bem-sucedida. O próprio conhecimento de Deus é que é uma carreira bem-sucedida. Quer uma carreira bem-sucedida? Esqueça, sabe, toda essa malhada que está correndo, né, atrás do dinheiro. Mas aceite a disciplina. O que é a disciplina? É a correção. A sabedoria diz que ela sempre virá com correção. E a correção, no primeiro momento que a gente é corrigido, até parece ruim. A gente se envergonha, né? Quando a gente, antigamente, na nossa infância, os pais corrigiam a gente na frente de todo mundo e a gente ficava envergonhado, né? A correção, realmente, a disciplina, no primeiro momento, ela é amarga aos nossos lábios, mas depois o fruto dela é um fruto de justiça. Então, que a gente não se entristeça com as disciplinas da sabedoria, mas que a gente aprenda verdadeiramente aquilo que ela está ensinando. Continua assim, olha: pois a sabedoria é melhor que toda a riqueza do mundo. Nada do que desejam pode ser comparado a ela. A sabedoria é melhor do que toda a riqueza. Porque a gente ouve muito falar que tem pessoas que ganham ali na Mega Sena, ganham um monte de dinheiro. E de repente a pessoa perde todo aquele dinheiro. Porque ela não soube, ela não teve sabedoria para investir, né, aquele dinheiro. Então ela perde tudo. Então quando a gente está correndo atrás de riqueza, na verdade a gente está de dinheiro, a gente está correndo atrás do vento. Então que a gente aprenda com a sabedoria a ouvir a disciplina que vem de sua boca. Continua assim, olha: porque nada, nenhuma riqueza do mundo aqui terreno é comparado com a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Eu sou a sabedoria e eu moro perto do entendimento, tenho conhecimento e bom senso. Você quer conhecimento? Você quer entender? Busque a sabedoria. Busque a sabedoria que você vai saber o que fazer, que você vai ter bom senso. Busque a sabedoria tomando as ações e as decisões corretas. Buscar a sabedoria é fazer aquilo que é certo, aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Continua assim, olha: o temor do eterno significa odiar o mal. Eu odeio o mal com todas as forças.
o orgulho, a arrogância e a conversa venenosa. Olha o que a sabedoria está nos dizendo. Fuja de toda a aparência do mal. Parece meio mal? Não vá. Você ficou em dúvida? Diga não. Ela diz assim que ela odeia o mal com todas as suas forças, porque o mal, ele vai destruir, o mal vem somente para destruir. Não pense que o mal vem fazer, só um malzinho não tem problema, tem sim. Tudo que é mal, está dizendo aqui a sabedoria, que ela odeia com todas as forças. Ela odeia a arrogância e a conversa venenosa. O que é a conversa venenosa? A conversa venenosa é aquela conversa com a intenção de fazer você desistir daquilo que é o seu sonho. Porque o veneno da cobra, alguns venenos de cobra, até tem ali o soro. Mas o veneno da víbora não tem soro, a pessoa vai morrer. Então, quer dizer, a conversa venenosa é uma conversa que vai matar o seu sonho, que vai roubar a sua esperança, que vai te fazer desistir daquilo que você está sonhando e está projetando e está construindo e está edificando. Mas uma conversa venenosa que a gente ouve pode nos fazer desistir do nosso sonho. Então, a sabedoria, ela está dizendo que ela odeia conversa venenosa. Continua, o meu conselho é bom. E essa é a minha função. Dou entendimento e novas forças para viver. Olha como a sabedoria é importante. A função dela é aconselhar. A função da sabedoria é aconselhar. Eu estou lendo junto com vocês o livro de Provérbios, mas para você realmente receber a instrução, né, que é a função da sabedoria, você tem que ler a palavra. Você tem que ler por si só, você tem que abrir a palavra de Deus e ver qual é a instrução da Bíblia para a sua vida. É ter intimidade, é ter a sua intimidade com Deus. É muito bom a gente ouvir as pessoas falando sobre Deus, mas mais importante é a gente ter aquele prazer de estar com a sabedoria, de estar ali ouvindo a palavra de Deus. Ela está dizendo que a função dela é dar conselhos e força para viver. Você quer força para viver, está sem força, está desanimado, leia a palavra de Deus. Faça uma oração, Espírito Santo, me dê sabedoria, porque a Bíblia diz, pede que eu te darei com certeza liberalmente. Lá no livro de Tiago está escrito isso. Se você não tem sabedoria, é só pedir. A sabedoria está disposta a entrar na sua vida e a mudar o seu modo de viver, o seu modo de ver, o seu modo de ouvir. A sabedoria, ela está liberada para todos aqueles que pedem. Não é só por alguns, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se você necessita de sabedoria, a função dela é te aconselhar, é te ensinar. Então peça, que Deus jamais vai te negar. Continua assim, olha. Também com a minha ajuda, os governantes lideram com autoridade legítima. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Riqueza e glória me acompanham, também honra e dignidade. Olha quem são os companheiros da sabedoria. Tem muita gente que está buscando o dinheiro, mas não busca sabedoria. Mas aqui ela está dizendo aqui, olha, quem me busca, quem me encontra, encontra também a riqueza, porque a riqueza e a glória acompanham, são companheiras da sabedoria. A riqueza e a glória, e também a honra e a dignidade. Tudo que é digno, tudo que é perfeito, tudo que é amável, são amigos, são companheiros, né, da sabedoria. Então, que a gente aprenda a buscar a sabedoria como tesouro principal da nossa vida. Os benefícios que eu dou, olha a sabedoria, ela dá. Deus deu seu Filho unigênito. A sabedoria, ela dá. Os benefícios que eu dou são melhores que o mais puro ouro. E a recompensa que dou é muito superior a joias finas. A sabedoria está dizendo que quando você, nós aceitamos os seus conselhos, ela nos recompensa. E qual é a recompensa da sabedoria? Ela é superior às joias mais finas. Superior. Então que a gente aprenda a buscar a sabedoria, porque a sabedoria é aquilo que vai nos fazer ficar de pé. Continua assim, olha, vocês podem me encontrar no caminho que leva à justiça. E onde quer que exista gente honesta,
distribuindo riqueza aos que me amam, mostrando-lhes como se vive a vida. Vocês podem me encontrar no caminho que leva à justiça. E onde quer que existe gente honesta, onde que a sabedoria está? No caminho da justiça, de fazer o que é certo. Quer encontrar a sabedoria? Vá pelo caminho da justiça. Vá onde você sabe que tem pessoa escolhendo a atitude certa. Escolhendo, sabe, o certo. Lá a sabedoria vai estar. Mostrando a todos como se vive a vida. É assim. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Patrícia. Então, a sabedoria, como eu estou lendo aqui, ela distribui riqueza aos que a amam. E ela mostra como se vive a vida. Se a gente quer saber como se vive a vida, a gente tem que buscar a sabedoria, porque a função dela é aconselhar. E que a gente aprenda a ouvi-la e a colocar em prática aquilo que ela está nos ensinando. Continua assim, olha, o Eterno me criou primeiro. Antes de qualquer outra coisa foi criada a sabedoria. Antes de qualquer outra criatura que houvesse sido criada, a sabedoria foi a primeira. Trouxe-me à existência há muito tempo, bem antes da terra ter seu início. A sabedoria já é. A sabedoria está desde o início. A sabedoria sabe tudo que Deus fez. A sabedoria sabe tudo que Deus sabe. E ela é quem está pronta a nos aconselhar quando nós buscarmos essa presença em nossa vida. Entrei em cena antes do próprio mar, antes que tudo fosse criado. Lá já estava a sabedoria. A sabedoria sabe tudo. A sabedoria é aquela que nós devemos buscar quando a gente não sabe o que fazer aqui na terra. Tudo já está criado. E a sabedoria já sabe de tudo que está criado. Sabe aquela pessoa que já aprendeu algo e vai te ensinar? Então, a sabedoria já sabe tudo. Então, nós temos que aprender a buscar a sabedoria para que a gente aprenda como fazer, que a gente aprenda a entender aquilo que a gente está buscando, aquilo que nos traz dúvida, que a gente aprenda a buscar em quem? Na sabedoria. Ele trouxe-me à existência há muito tempo, bem antes da terra ter o seu início. Entrei em cena antes do próprio mar, mesmo antes das fontes, dos rios, dos lagos, que a gente acha tão lindo, tão maravilhoso, a sabedoria já era. Antes que as montanhas fossem esculpidas, olha só, as montanhas foram esculpidas pelas mãos de Deus. O nosso Deus, ele teve o prazer de fazer tudo em detalhes. Artesanalmente, Deus criou tudo isso que a gente vê. E muitas das vezes a gente não dá, valor àquilo que os nossos olhos veem. Mas em tudo que a gente observar, Deus tocou. Tudo aqui nessa terra tem a digital do nosso Deus. Então que a gente aprenda a se maravilhar com tudo aquilo que Deus fez. Antes que as montanhas fossem esculpidas e as colinas tomassem forma, eu já era nascida. A sabedoria está contando a sua história. A sabedoria, ela tem prazer de contar como ela nasceu, porque ela veio antes de tudo. E aquele que vem antes de tudo merece honra. Aquele que vem antes de tudo merece reverência. E muitas das vezes a gente ouve as pessoas dizerem, eu não quero saber. Quando a gente aprendeu algo e quer dar uma instrução, às vezes para o nosso filho mesmo, não quero saber, não quer receber a instrução. A função da sabedoria é aconselhar. E muitas das vezes as pessoas fecham o ouvido, ainda fecham o coração, para não ouvir aquilo. E a gente tem que aprender que a sabedoria, ela está no caminho da justiça. Muito antes do Eterno criar a terra e de formar tudo que existe no mundo, e de estabelecer o céu em seu lugar, eu já estava lá. Quando ele impôs os limites do mar, colocou as nuvens no céu, estabeleceu as fontes que alimentam o oceano. Olha só, o oceano, aquele gigante, ele é nutrido, Ele é nutrido por pequenas fontes de águas, que são menores que um fio, de um dedo. É muito fininho as fontes que aqui está escrito que
Ele impôs limites para o mar, colocou nuvens no céu e estabeleceu as fontes que alimentam o oceano. Então, o oceano ele é alimentado por pequenas fontes. Assim como uma árvore, antes de nascer, a raiz dela são pequenos fios de linha. Então, o começo é algo cirúrgico mesmo. O início de Deus na nossa vida, em tudo que Ele vai fazer, é algo cirúrgico, porque se for um estrondo muito grande, aquilo pode ser destruído. Então Deus sabe que o início de todas as coisas, ele deve ser deve ser feito com detalhes, com minuciosidade. É assim que o nosso Deus age. Às vezes a gente pensa que tem que acontecer um estrondo, uma coisa maravilhosa, mas não. Deus dá o início de forma artesanal em tudo. Assim como o mar daquele tamanho se inicia de pequenas fontes. Se a gente entender o trabalhar de Deus, que é dia após dia, misericórdia, misericórdia, gota sobre gota, né? Ele diz que nós somos como uma gota no meio de um oceano. Quem somos nós? Mas somos uma raiz de Deus aqui nessa terra. Vamos continuar aqui. Quando ele traçou fronteiras para o mar, para que as águas não ultrapassassem além. Quando assentou as fundações da terra, eu estava com ele, ajudando como arquiteto. A sabedoria era o desenhista, o arquiteto. Então, se a gente precisa de sabedoria em algo, mais uma vez eu vou dizer, Deus dá. Aquele que não tem sabedoria pede. E a gente não entende, é que a gente tem que ser mais focado. Se eu quero sabedoria para saber como fazer uma caneta, eu tenho que pedir sabedoria para aquilo, para fazer aquela caneta, eu tenho que ter foco. Aqui tá, a gente vê que Deus, quando fez a criação da terra, primeiro foi o dia, depois a noite, ele foi criando dia após dia, foi foco atrás de foco. E muitas das vezes a gente não consegue encontrar a sabedoria porque a gente está como insensato, como disse no início desse Provérbios. A gente está como insensato querendo tudo, mas os nossos braços não aguentam tudo. Então, quando a gente pede sabedoria sobre algo, a gente tem que focar naquilo e pedir aquilo para Deus, para que Ele possa ir construindo, ir tecendo dentro de nós aquela sabedoria. Que Ele possa nos alimentar com a água da vida, que é Jesus, sendo gota a gota derramado, né, sendo derramado na nossa vida, até que a nossa vida se torne um mar de Jesus. Continua assim, olha, como é lindo a sabedoria. Dia após dia, eu era sua alegria e desfrutava a sua companhia. Encantava-me com o mundo criado e celebrava por estar entre os seres humanos. A sabedoria teve o privilégio de estar entre os seres humanos desde a criação. A sabedoria sempre esteve presente, porque a sabedoria, ela é o conselho. Nós precisamos do conselho todos os dias para viver. Conselho de quem? Não é o meu conselho. O meu conselho é trapo de imundícia. Muitas das vezes nem vai servir. Mas é o conselho da palavra de Deus. Nós temos que reconhecer a nossa insignificância. E saber que é a palavra de Deus que é o gigante na nossa vida. Jesus é o gigante. Então que a gente aprenda a buscar aqui, gente, na palavra de Deus, aquilo que vai abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Então ouça com atenção, indo para a final, ouça com atenção, meus amigos, como são abençoados os que adotam os meus caminhos. Aqueles que ouvem, como a gente já leu lá no começo, aqueles que adotam meus caminhos é aqueles que não degustam a maldade, é aqueles que não soltam veneno, é aqueles que aceitam as instruções, é aqueles que aceitam, né, a disciplina, aqueles que adotam o caminho da sabedoria, aqueles que andam no caminho da justiça, aqueles que fazem aquilo que é certo e não aquilo que é errado. Este é o caminho da sabedoria. A sabedoria está dizendo que o caminho dela não é o caminho da multidão que vai atrás do dinheiro, mas é aquele que busca sabedoria para entender o que precisa fazer em todos os momentos da vida. Abençoado o homem que me ouve, abençoado o ser humano, o homem, a mulher que ouve a sabedoria,
que está sempre na expectativa de ter-me como companheira. A fé é a esperança das coisas que se esperam. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a expectativa de algo que a gente sabe que vai acontecer. E a sabedoria está dizendo isso. Feliz aquele que sempre está na minha expectativa. A fé é saber. É saber que vai acontecer. É ter a certeza de ter ela como companheira. Abençoado o ser humano, o homem, a mulher que me ouve, que está sempre na expectativa de ter-me como companheira. E se mantém alerta ao que eu digo. Nós temos que nos manter alerta ao que a sabedoria diz. A sabedoria também, ela disse lá no início hoje que ela está na esquina. Quem é a pedra angular da esquina? Oh, aleluia! Jesus é a pedra angular da esquina. E a sabedoria está dizendo que ela está na esquina mais movimentada. Quem é a sabedoria? Jesus é a sabedoria. Nós temos que aceitar Jesus no nosso coração todos os dias. Jesus é a sabedoria. Jesus, ele veio aqui como homem encarnado num corpo de homem para entender como que nós seres humanos, né, a gente vivia, como que era a nossa forma de viver, para ele nos entender o mecanismo humano dentro de uma carne. Então, aquele que está lá na pedra, aquele que fica na esquina mais movimentada é Jesus. Jesus é a sabedoria que a gente tanto busca. Jesus é esse algo perfeito que nós devemos buscar muito mais do que buscar dinheiro. Jesus é aquele que vai fazer a gente entender, que vai nos aconselhar, que vai nos ensinar o caminho que a gente deve seguir. Jesus é a sabedoria. Jesus é uma pessoa. A sabedoria é uma pessoa. Quem é a sabedoria? A sabedoria é Jesus. É a pedra angular da esquina. É o ponto de decisão. É aquele que onde a gente chega num lugar onde a gente não sabe qual decisão tomar. A gente fala assim: Deus, eu não sei qual decisão tomar. E Jesus está ali. Jesus, me ajuda. Porque essa decisão não está sendo fácil. Todas as vezes que a gente estiver num ponto de decisão na nossa vida, é uma esquina. É um lugar onde ou a gente vai tomar a decisão certa com Jesus, ou a gente vai tomar a decisão errada e a gente vai com a multidão para o lugar errado. A sabedoria já disse aqui, olha, que a multidão, ela só corre atrás de dinheiro. Não se importe se você estiver indo rumo contrário à multidão da vida, porque você vai estar com Jesus. O último versículo agora: pois quem me encontra a verdadeira vida e conquista o coração do Eterno. Jesus disse assim, olha, eu sou um com o Pai, o Pai é um comigo e vocês serão um conosco. Então, eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a sabedoria. A sabedoria está dizendo aqui, olha, pois quem me encontra a verdadeira vida e conquista o coração do Eterno. Quer conquistar o coração de Deus? Busque a sabedoria. Busque a sabedoria com todo o seu coração. Busque em Deus. Para de bater em porta que não quer. Sabe aquela porta que a gente insiste em bater e parece que a porta não abre? Busque em Deus a resposta para isso. Nós vamos finalizar aqui, olha, então quem é a sabedoria? A sabedoria chama. A sabedoria te chama todas as manhãs, a sabedoria te chama. O dia amanheceu, é a sabedoria te chamando. Ela está na esquina mais movimentada. Quem está na esquina mais movimentada? Quem é a pedra angular? Jesus. Jesus é a pedra angular. Não são pessoas diferentes. Aí ele diz assim, ó, pede-me. Se você não tem sabedoria, pede que eu te dou. Jesus é aquele que deu a vida por todos. Jesus não deu a vida por alguns. Jesus deu a vida por todos, porque todos nós éramos e somos pecadores. Não existe ninguém perfeito aqui nessa terra. Ela continua dizendo aqui, olha, ela grita, para de ser inexperiente. Para de ser inexperiente. A minha boca só saboreia aquilo que é bom. Ela está dizendo que ela odeia o veneno. A sabedoria odeia o veneno.
O veneno é aquilo que vai matar o seu sonho, o veneno é aquilo que vai contaminar a sua volta, o veneno é aquilo que vai fazer com que a gente fique amargurado e amargure todos que estão em nossa volta. Ela diz que ela não gosta de nenhuma história, de nenhuma ideia distorcida. Ela está dizendo que ela está, quem busca ela tem conhecimento de Deus e tem uma carreira bem sucedida, uma carreira aqui nessa terra, um caminhar aqui nessa terra bem sucedida. Ela está dizendo que ela mora perto do entendimento, ela odeia o mal, a sabedoria odeia o mal, porque o mal contamina. O mal contamina todos que estão em nossa volta. Ela está dizendo que ela nos dá autoridade legítima, porque ela é Jesus, toda autoridade. A sabedoria é Jesus. Jesus tem autoridade sobre o céu, sobre a terra e sobre debaixo da terra. É Jesus quem tem autoridade sobre todas as coisas. Eu amo os que me amam. É a sabedoria. Entendeu quem é a sabedoria? Ela é uma pessoa. Ela é Jesus dentro do nosso coração. Ela é aquela oração que a gente fecha o olho e fala assim, eu não sei o que fazer. Eu tô com vergonha, eu tô me sentindo humilhada, eu tô me sentindo espizinhada. Eu tô me sentindo fora do lugar. E Jesus vem e diz assim, esse é o seu lugar, não saia dele, fica aí, fica posicionado. Fica posicionado no lugar que Jesus te chamou para ficar. Ela tá dizendo que ela é o arquiteto, é a desenhista. Nunca vai nos faltar sabedoria. Eu vou terminar por aqui, porque já tá ficando tarde. Obrigada, Jesus. Obrigada, gente. Obrigada por ter estado aqui comigo. Obrigada por a gente junto descobrir que a sabedoria é a vida, né? Quem encontra sabedoria encontra a vida, que é Jesus. Porque Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida. Então, quem encontra sabedoria encontra Jesus. Que o nosso dia seja maravilhoso, cheio da glória de Deus, que a gente ouça, ei, a sabedoria está te chamando. Que eu ouça o chamado da sabedoria e que eu entre no caminho da justiça e que eu odeie o mal e que eu deguste somente a verdade. Meu Deus. E que tudo aquilo, né, que vier para nos tirar desse caminho seja dissipado em nome de Jesus. Que a sabedoria, como as fontes das águas, venham a ser derramadas sobre a nossa vida hoje. Que fluam rios de águas vivas de dentro do nosso coração. Porque hoje estamos sendo alimentados pela sabedoria. Pela sabedoria que vem do alto, pela sabedoria que vem de Deus. Nós ouvimos o teu chamado, sabedoria. E nós aceitamos as suas instruções, os seus conselhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vai viver sua vida, vai viver o seu chamado, vai viver o seu propósito, vai viver a sua missão. Porque aquilo que Deus te chamou para fazer, é você quem vai fazer com a sabedoria que Deus te derrama hoje. Que possamos viver o propósito. O propósito é o caminho, o propósito é o caminho. O propósito não é algo que vamos alcançar. O propósito é o caminho que nos leva aonde devemos chegar. Bom dia, bom dia. Em nome do Senhor Jesus. Tchau, gente. Bom dia a todos vocês que ficaram aqui comigo. Em nome de Jesus, muito obrigada. Beijo, beijo no coração.